No vídeo de hoje vamos falar da Gerdau, uma empresa que está surfando no bom preço do aço no mercado internacional nesse momento. Vamos ver o seu resultado no primeiro trimestre de 2022, como ficaram seus números e avaliar os prós e contras para investir na empresa neste momento. Se gostar do conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos começar a falar dos resultados da Gerdau pelo cenário macro. No primeiro trimestre de 22, já tivemos os efeitos da guerra da Ucrânia nos preços das commodities. Com isso, o preço do aço no mercado internacional apresentou grande aumento nesses primeiros meses do ano. Com essa mudança no patamar de preços, começamos a explicar o resultado da Gerdau. O volume de vendas se manteve praticamente o mesmo, com queda de 1% em relação ao primeiro trimestre do ano anterior, e a receita da empresa passou de 20 bilhões de reais, um crescimento de 24% ao ano. Isso levou o lucro líquido para 2,9 bilhões de reais, 19% maior do que o primeiro trimestre de 2021. Vamos falar um pouco de cada unidade de negócio da companhia. A operação da América do Norte respondeu por 46% do EBITDA consolidado da empresa. As demandas não residenciais e manufatureiras seguem fortes. Os volumes de venda caiu em relação ao ano anterior, mas com o maior preço, o aumento do EBITDA aconteceu. A utilização das plantas chegou a 91%. A empresa apresentou seus projetos e ajustes nas operações da América do Norte, que levaram a margem subir de apenas 5,6% para 33%. Na área de aços especiais, a empresa apresentou recuperação do volume de vendas em relação ao trimestre anterior, mas ainda abaixo do primeiro trimestre do ano passado. A causa está na falta de semicondutores, que afetou principalmente a indústria automobilística. Mesmo com menores volumes, a receita cresceu devido ao aumento do preço no mercado internacional. Isso levou a uma melhora das margens também. Na unidade do Brasil, o volume de vendas foi puxado especialmente pelo agronegócio, tendo um resultado melhor do que o primeiro trimestre do ano anterior. O cenário de maior patamar de investimentos traz boas expectativas para a empresa nos próximos anos. Na divisão da América do Sul, a demanda na Argentina segue puxada pelo agronegócio e construção, e a do Peru tem bons patamares puxados principalmente pela demanda na área de construção. Com esses resultados, a empresa aponta um EBITDA de 5,8 bilhões de reais no primeiro trimestre, gerando um fluxo de caixa livre de mais de 3 bilhões de reais. Agora, avaliando o fluxo de caixa da empresa nos últimos trimestres, percebemos que a partir do terceiro trimestre do ano passado, puxado por esse aumento dos preços das commodities, o fluxo de caixa ficou em outro patamar do que vinha sendo praticado nos trimestres anteriores. Com esse resultado, a empresa conseguiu, mesmo com pequena variação no payout, pagar um nível maior de dividendos em 2021. Pelo primeiro trimestre do ano de 2022, é esperado que a empresa mantenha um bom nível de pagamentos de dividendos neste ano. Em 2021, o dividend yield chegou a 12,8%. E existe também um programa de recompra de ações vigentes no momento, o que é bom sinal para o acionista. Avaliando agora o histórico de lucro por ação da empresa, vemos um patamar mais elevado em 2021, mas podemos perceber que o mercado onde a empresa atua é totalmente cíclico, ou seja, uma eventual redução de preços e desaquecimento econômico, depois de uma alta de juros em maior patamar, é possível que a gente tenha queda no lucro da empresa. Mas, por enquanto, a empresa ainda consegue aproveitar a situação favorável no mercado internacional. Com esse lucro elevado, a relação preço por lucro segue extremamente baixa, ou seja, enquanto a empresa conseguir manter o nível de lucros, a ação se torna bastante interessante. Com esse aumento do lucro, o ROI da empresa chegou a 37,7%.
mas a gente pode dizer que esse resultado está em linha com outras empresas do setor. A empresa tem pago dividendos ao longo dos últimos anos, mas com o resultado impressionante do último ano, pagou um nível bastante relevante de dividendos fora do seu normal. Como vimos, esse patamar foi possível devido ao maior patamar de lucros. E seu payout tem ficado muito próximo aí, o que tem sido praticado historicamente. E com isso tudo, o dividend yield chegou a praticamente 12%. O valor patrimonial da ação apresentou aumento também, puxado pelo bom resultado recente. E a relação preço por valor patrimonial está um pouco acima da média do período. Trazendo agora a questão da dívida da empresa, vemos que a queda da dívida bruta ao longo dos últimos trimestres levou a uma alavancagem de 0,2. Apesar do perfil mais alongado da dívida, há a meta financeira de redução adicional da dívida bruta da empresa ainda. As ações estão sendo negociadas a R$ 27. Depois de uma valorização significativa ao longo do primeiro ano da pandemia, a ação tem mantido o mesmo patamar, oscilando em torno desse patamar. A média das projeções dos analistas aponta para uma valorização de 32% nos próximos 12 meses. Calculando o valor intrínseco da ação, chegamos a mais de R$ 70. Mas considerando que o patamar de lucro elevado da empresa, ele está fora do seu histórico. Então a gente tem que tomar cuidado com esse número. Comparando quem investiu nas ações da Gerdau há 5 a 10 anos, conseguiu obter bons resultados. Mas tudo depende do momento em que você pegou a ação dentro daquele ciclo que a gente observou ali do comportamento do lucro da empresa. E por fim, vamos trazer os pontos positivos e negativos para fazer o investimento em Gerdau nesse momento. Do lado positivo, o cenário global como um todo de alta das commodities está atuando aí no sentido positivo para a empresa, que tem gerado bastante caixa. O lucro, por conta disso, foi relevante e apesar de a gente ter algumas indústrias específicas que estão com maior nível de dificuldade por conta das cadeias logísticas, a empresa tem pago historicamente dividendos e a dívida da empresa está em queda no momento. Do lado negativo, é preciso que o investidor se pergunte até quando esse cenário de commodities vai se manter nesse patamar mais elevado. Isso implica em, de repente, estimar quanto tempo mais durará essa guerra na Ucrânia, eventuais efeitos que possam ocorrer do lockdown no momento na China. Isso daí tudo pode afetar esse mercado da Gerdau. O lucro elevado também tem levado a alguns indicadores de preço interessantes. Mas e quando a gente estiver em um outro momento desse ciclo, né? Quando tiver um preço mais baixo de aço e das commodities de maneira geral, esses indicadores podem se tornar bem diferentes. Então, o investidor tem que ficar atento também a essa questão. E por fim, deixe nos comentários a ação da empresa que você gostaria, ou pode ser uma BDR também que gostaria de ver analisado nesse canal. Se gostou do conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal.